esse é um cavalo chamado Shine Apollo HCB. Só me permitam reparar um erro aqui, é que o lote passado, que a gente apresentou, o First Down Easy B, ele é de Jerônimo Alves Bezerra Júnior, certo? Para que alguém possa tendo amizade com ele e já querer fazer alguma reserva de cobertura, certo? É o Jerônimo Júnior, que era proprietário do cavalo anterior, o filho do Roland Easy. Então, esse é um cavalo chamado Shine Apollo HCB. Bom, esse cavalo é um macho castanho de 7 de 9 de 2005. Então, esse cavalo vai completar ainda 10 anos de idade. Só que esse cavalo tem um grande valor para vocês e principalmente para aquilo que eu sempre defendi. Eu acho que a extração de linhagem, em qualquer que seja a espécie criada, ela tem que advir dos resultados obtidos pelos animais nas suas modalidades. Então, você jamais vai comprar filha de uma vaca que você nunca viu dar leite. Se você quer selecionar a genética, você vai olhar qual era a melhor vaca de leite daquele plantão e vai querer comprar a melhor vaca de leite, a filha daquela vaca de leite. Se você quer separar cabras de leite, você vai separar qual era a melhor cabra e vai ficar com as filhas dela. Se você quer separar ganho de peso, qual era o bezerro daquela vaca com aquele touro, qual foi o que chegou primeiro no peso. Então, isso tudo você vai separar pelo que você viu e pelas estatísticas. Então, esse é um cavalo que eu sinto bastante à vontade de falar, que faz parte dessa seleção natural de genética que o quarto de milha de vaquejada passa. Porque é o seguinte, esse é um cavalo que foi montado, que é montado, corre vaquejada, foi para a pista e foi para as provas. Então, aqui nós podemos saber, analisando o que ele fez na pista, se ele foi um bom atleta, se ele era, por exemplo, uma das grandes qualidades que a gente precisa no cavalo de vaquejada, se ele era duro de espinhaço, se ele era frouxo, se ele era corredor, se ele era... Cada cavalo vai ter uma qualidade ou qualidades que são superiores às outras. E aí você fazer a seleção, você precisa ver, né? Primeiro você precisa ver qual é o desempenho daquele animal, porque eu também sei que em vaca de leite, em qualquer outra espécie, você vai ter isso. Né? Talvez irmãos próprios não tenham o mesmo resultado. Então, é preciso que a gente selecione a partir do que a gente está vendo de conquista de resultado. Então, esse é um cavalo, minha gente, que é ganhador de 150 mil reais em prêmios, em vaquejada. Esse cavalo, o Shine Apollo, que é do Alisson Câmara, esse é um ganhador de cerca de 150 mil reais em prêmio na categoria de puxar. Então, ele é um filho do Moonshine Pep, TMR, que é filho do Sandstorm Pep, na Lucis Moonshine, certo? Que é filho do Docs Prescription. Então, esse cavalo representa uma linhagem também extremamente vencedora, né? O seu pai é campeão de rédeas, mas eu vou me ater muito mais ao quesito vaquejada nesse cavalo especificamente, tá certo? Porque é um cavalo atleta de vaquejada e faz parte da seleção natural. Esse cavalo foi para a pista e ganhou. Ele representa na linha paterna uma das grandes linhagens produtoras de campeões de do Brasil, que é o Sandstorm Pep. Sem falar que esse cavalo é um grande produtor de laço, é um grande produtor de rédeas. Esse cavalo é um multiprodutor, talvez um dos maiores garanhões do Brasil, que diz respeito na modalidade de laço, né, o Sandstorm Pep. Esse cavalo é produtor de diversos craques de vaquejada. Só que é como o cavalo talvez tenha como outros animais. Principalmente na vaquejada, cada região tem uma particularidade, né? Por exemplo, você vem aqui para o Ceará, você vai ter a linhagem do sucesso como um grande cavalo produtor, né, de vaquejada. Você tem Napoleon, você teve Pente de Sucesso, aqui você tem Pente de Sucesso, você tem o First Power Sucesso, que era daqui, né? Então você tem o Marreta, que era um cavalo de quanto tempo atrás já ganhava prêmio aqui, filho do sucesso. Então você vai no Rio Grande do Norte, você vê a linhagem do Príncipe Rojo. Então lá é predominante. Se você chegar talvez com o Sandstorm Pep, chegar com a Príncipe Rojo, o cara não troca a Príncipe Rojo em 3 Sandstorm Pep. Né? Então ele não... Você vai no sangue mais mesclado do Eternal Fred com o Dom Diego Bars. Né? Você vai em Pernambuco, você já tem o sangue do Mindelim, do Passira, né? Você já tem o sangue dos Eternal Power, do Paulo Otávio. Você vai em Alagoas, você já tem o sangue da Porto Rico, Docs Bar, né? Você tem o Mr. Let Gold. Então você vai em Sergipe, você já tem lá o Leteade como um grande produtor, né? E referência. Mas na Bahia, o grande rei da vaquejada chama-se Sandstorm Pep. Sem dúvida alguma. Pep Rote 66, Léo, Pantera, né, diversos cavalos Sandstorm, Baissana, né, talvez um dos maiores ganhadores da história na categoria de esteira e produtor hoje de craques, né, Pepe Lassana, uma craque de vaquejada. Então,
Esse cavalo pai de todos esses craques que nós falamos e todos esses animais já produtores, Paulinho. É impressionante. Todos esses que eu falei foram campeões de vaquejada e todos eles já são produtores. Né? Todos, indistintamente. Não teve um Sandstorm Pep que correu vaquejada na Bahia que hoje não tem filho vendido caro no mercado. Da vaquejada. Então, esse cavalo representa, o pai representa essa linhagem vencedora que talvez não tenha vindo muito para o Ceará, mas é extremamente consolidada e tiveram nos mesmos... Porque, por exemplo, tinha um cavalo lá chamado Léo, que correu muito aqui e ganhou muito aqui, disputando com cavalos daqui. E no Ceará, e na Paraíba, e em Pernambuco. Né? Então, são linhagens que competiram entre si e mostraram sua força. Então, o Sandstorm Pep é uma linhagem muito consagrada. Só que a linhagem materna desse cavalo, ele é irmão materno. Esse cavalo é irmão materno do Hulk Roxo. Certo? O cavalo número 1 que nós apresentamos aqui, o Tordilho. Ele é irmão materno do Hulk Roxo. Então, ele representa toda essa linhagem vencedora, só que numa mãe que é irmã de pai e de mãe, ou seja, irmã própria do maior raçador vivo do quarto de milha de vaquejada, que é o Dom Diego Barros. Né? Pai de Dom Príncipe, pai de Dom Rojo, pai de Miss Pretty, pai de Grampola, Grampolinha, Dom Diego Rojo, né? Dom Goldash, Dom Golcash, Dom Diego Led, né? Dom Silver. Então, diversos craques que o Dom Diego produziu. Então, esse é um cavalo, sem dúvida, que vocês podem utilizar. A cobertura dele está num preço mais acessível. A cobertura dele está com R$ 2.500 uma cobertura e R$ 4.000 duas coberturas. Certo? Por que de destoar do preço normal, do preço que todos fizeram? Porque o Alisson está querendo fazer uma promoção do cavalo como Garanhão. O cavalo já tem 10 anos. Certo? E já ganhou cerca de R$ 150 mil. Então é uma forma de divulgar mais, né? de fazer mais produtos para que ele possa, a partir de agora, em sendo observado na pista. E como sendo um grande atleta, passar a ser agora, talvez, com a sua era, um grande produtor. Né? Então, esse cavalo já fez parte da seleção natural dos bons atletas. Cabe a vocês utilizar e esperar para saber se ele será também um grande transmissor de genética. Né? Então, esse aí é o Shine Apollo HCB, tá certo? Então, lembrar para o pessoal que está em casa, qualquer um que quiser, só é dar uma ligada aqui, ou falar com o Leozão, Paulinho, certo? E o Paulinho Helder, que no restaurante Ferradura também funciona. Toda semana tem um encontro de todos os vaqueiros lá. Quem quiser, só é passar lá aqui do Ceará e fazer a reserva da cobertura dos cavalos que tiveram aqui na galeria da PEC Nordeste. Pode levar. Obrigado. Ontem nós falávamos de seleção genética. Eu não quero que a nossa apresentação pareça repetitiva, por mais que nós estejamos repetindo os cavalos, mas eu não queria que o nosso discurso parecesse repetitivo. Mas eu tenho que falar nesse ponto, porque é onde eu acredito bastante que as pessoas têm que trabalhar seus cavalos. Então, se você quer produzir cavalos de vaquejada, e você vai querer um garanhão, é importante saber se ele seria bom. Não que ele vá competir, ou que ele vá para as pistas, porque isso aí depende muito do custo de cada pessoa e da condição de cada um ter a disponibilidade financeira de correr. Mas é preciso que você saiba se um cavalo foi bom de boi, se ele tinha possibilidade de ser, se ele podia com boi, se ele tinha velocidade, se ele tinha temperamento, né, para poder você acasalar. Se você não sabe se um cavalo era duro, se você cruzar com égua frouxa, você vai ter um fofão, como a gente fala. Né? Então, se você não sabe se um cavalo era temperamento quente, na hora de você cruzar com égua de temperamento quente, você vai ter um louco. Né? Então você tem que saber o que é o seu cavalo, para que você possa saber com que éguas cruzar. Porque nas variáveis de linhagem, você vai ter de égua quente que a gente chama, são animais de temperamento, de linhagens mais acelerados, né? que tem são mais, digamos assim, mais temperamentais. Aí você tem um cavalo que suporta tudo, né? Que é um cavalo que suporta tudo que o homem vai pedir a ele, né? De conduzir a viagem para a faixa, do lado de um boi e não se assustar. Do mesmo jeito que tem gente que é mais ansiosa e tem gente que é mais paciente. Tem gente que tem mais coragem, tem gente que é mais frouxa. Né? Tem gente que é mais capaz, menos capaz, tem gente que é mais resistente e menos resistente. Então, assim também é no cavalo e é importante a gente fazer isso. E esse cavalo chama Shine Apollo HCB. Esse cavalo é da pelagem castanho, nascido em 7/9/2005. Esse cavalo vai fazer em setembro 10 anos de idade. Quem nos apresenta ele é o criador cearense Alisson Deon Cordeiro Câmara. Esse cavalo é filho de um campeão de rédeas chamado Moonshine Pep, que é filho de um cavalo chamado Sandstorm Pep. Então, se eu pudesse dizer
que na linhagem de cavalo de trabalho, lembrar que eu exemplifiquei no começo que a raça quarta milha tem trabalho, corrida e velocidade, trabalho, corrida e conformação. O cavalo de trabalho não passa a sua história a limpo, se não falar num cavalo chamado Sandstorm Pep, porque esse cavalo foi um campeão de laço, um campeãozaço de laço, um grande produtor de laço e um exímio produtor de campeões de vaquejada. Então o pai desse cavalo aí descende de uma linhagem das mais consagradas do quarto milha de vaquejada. A sua mãe, a Isadora Bars Diamond, é uma filha do Mr. Hook, só que ela tem uma diferença. Existem dois grandes raçadores do quarto de milha de vaquejada que são distintos, né? As raças, digamos, mais consolidadas. Você tem o Eternally Fred como sendo o rei da vaquejada, é o cavalo que mais produziu filhos, netos, bisnetos, tataranetos, campeões de vaquejada. E você tem um cavalo chamado Dom Diego Bars. Esse cavalo é de uma produção fenomenal. Quando a gente vê hoje, talvez o pessoal falando em Dom Diego, as pessoas não se lembram, né, Conan, que há 20 anos atrás, ou 15 anos atrás, Grampola já ganhava prêmio, Cadillac já ganhava prêmio, né, o Pampinha de Assuero já ganhava prêmio, todos eles filhos de Dom Diego. Né? Então, Dom Diego chegou hoje no ápice de sua carreira, mas é grande produtor de campeões desde 15, 16 anos atrás. Então, essa égua, a mãe desse cavalo, é irmã própria do Dom Diego Bars, que é o maior raçador vivo da história do quarto de milha, de vaquejada. Só que esse cavalo, ainda assim, tem outra peculiaridade. Esse cavalo foi para a pista, está na pista, e é ganhador de aproximadamente R$150 mil em prêmios de vaquejada. Esse cavalo é ganhador de aproximadamente R$150 mil em prêmios de vaquejada. É irmão, por exemplo, materno de 3 outros campeões de vaquejada. Ele é irmão materno do cavalo que nós vamos apresentar aqui, o Hulk Roxo, cavalo do Alexandre Duquinha, campeão de vaquejada, filho do Roxão. Ele é irmão materno da Isadora Sanjay, que é a égua de esteira do Beto Estrela, grande campeã de vaquejada e produtora do Sanjay Dash, que é um campeão de vaquejada que ganhou muito na Serra do Vanterno, filho do Roxão também. Ele é irmão materno de um cavalo chamado Ronald Led Bars, um filho do Sask's Unforgettable, linhagem Alamitz Led, novo na pista, mas que ano passado já foi campeão na vaquejada de Timbaúba e esse ano já fez uma corrida com o Neco Menezes no Porto Futuro da Agreste, perdeu na rodada de entrada. Então esse cavalo vai estar disponibilizando cobertura a vocês no valor de R$2.500, certo? Uma cobertura e R$4.000, 2 coberturas. Então bastante acessível o preço das coberturas para um cavalo que é testado e aprovado, como a gente fala. Que é testado e aprovado, como a gente fala. Então, esse é o Shine Apollo HCB, um grande campeão de vaquejada, da linhagem de trabalho, com 25% de linhagem de corrida, mas uma linhagem que deu muito certo em vaquejada, que é a linhagem do Dom Diego Bars, com uma junção com outro grande raçador, que é o Sandstorm Pep. Então, esse aí foi o Shine Apollo, e é originariamente um cavalo de boi do estado do Ceará.